Muito boas-vindas! Hoje eu vou revelar para vocês os 3 segredos que transformam profissionais tímidos em oradores magnéticos. Se você é daquelas pessoas que sua frio só de pensar em falar em uma reunião, a sua voz fica falha na hora de falar, naquele momento mais importante, se você vê, às vezes, alguns colegas não tão qualificados sendo promovidos, reconhecidos, porque eles sabem se comunicar melhor, então esse vídeo vai mudar a sua vida. Nos próximos 30 minutos, eu vou revelar os 3 segredos que transformaram mais de 10 mil profissionais tímidos em oradores magnéticos. E o melhor, você pode aplicar todas as técnicas ainda hoje. Muito boas-vindas, eu sou Mônica Mello, sou especialista em oratória estratégica e já formei mais de 10 mil profissionais em todo o mundo. E há 10 anos, que é exatamente o período aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos, era o mesmo período em que eu estava aí, no seu lugar, na timidez, na vergonha, me escondendo das promoções. Eu tremia só de pensar em falar em público, de me expor, meu Deus do céu, falar com uma câmera, olhando, sendo gravada, meu Deus do céu, essa filmagem vai ficar registrada e se alguém prestar atenção no meu tique, no meu jeito de falar, na minha timidez, eu tenho bochecha vermelha, enfim, eu fazia de tudo para fugir desse lugar, do lugar da exposição, do lugar de me mostrar para este mundo. Mas isso pode mudar e eu vou te mostrar como. Para você saber o que a gente tem aí nos próximos minutinhos, vou resumir para vocês. Hoje você vai descobrir por que 90% das pessoas falham ao tentar superar o medo de falar em público. E não é o que você pensa. Você vai conhecer também a técnica da respiração, que eu vou mostrar em 3 passos como eliminar este nervosismo em apenas 30 segundinhos. Além disso, eu vou te mostrar também qual que é o segredo mental que separa oradores tímidos, medíocres, em oradores magnéticos. E ao final vou mostrar para todos vocês como acelerar este processo de transformação em até 30 dias. Então, aproveita, já pega papel e caneta, porque essa aula vai transformar a forma como você literalmente se comunica. Mas antes da gente começar aqui na aula, lembra de se inscrever no canal, já ativa o sininho para não perder nenhuma informação de comunicação, oratória e sempre com esse olhar em se destacar como um excelente profissional que você já é. Deixa um eu quero aqui nos comentários se você quer superar o medo ou a vergonha de falar em público de uma vez por todas, que a gente já vai começar. Então, muito boas-vindas. Agora vamos ao primeiro segredo que já vai chocar você. Acreditem ou não. Eu preciso trazer aqui para vocês uma informação. Esse segredo, antes de eu revelar, eu preciso trazer para vocês. É impressionante como muitas pessoas sentem esse medo, essa insegurança, travam literalmente na hora de falar. E o que é mais impressionante nesse momento, agora que eu prestei atenção que meu microfone tá longe, volta para cá. Primeiro segredo, então, é que 90% das pessoas que tentam superar o medo de falar em público, elas cometem um erro fatal. Por isso que atrapalha, por isso que ela não consegue, por isso que às vezes ela fala, poxa, mas eu já tentei de tudo, Mônica, eu já assisti milhares de vídeos, eu já testei técnicas novas e mesmo assim não funcionou. Calma, tem uma questão aí que eu vou explicar para vocês. O maior erro, tô aqui olhando pro lado que eu vou abastecer minha aguinha, porque uma boa comunicação precisa de hidratação. Enquanto isso, você vai aí se inscrevendo e vai comentando. Então, voltando, qual que é o erro fatal que as pessoas cometem e às vezes sabota os próprios esforços? Esse erro, gente, ele é tão comum que até grandes coaches, professores, treinadores famosos ensinam errado. A maioria das pessoas, e talvez até você, já caiu nessa armadilha também. Esse erro, gente, ele é tão comum que às vezes eu fico pensando, quem foi que espalhou isso? Parece uma praga, né? Isso foi pegando aí. Deixa aqui nos comentários se você já desconfia qual pode ser esse erro. Coloca aqui que eu quero saber qual a sua opinião, como foi pra você, em que momento você percebeu que tinha essa timidez, esse medo de falar em público, que eu tô curiosíssima pra saber. Deixa eu deixar minha telinha aqui pequenininha pra ficar mais fácil de eu conversar com vocês. Fechou. Então vamos lá. Estão prontos pra eu revelar esse segredo? O erro fatal é a pessoa tentar combater o medo ao invés de transformá-lo. Combate, eu luto contra, eu me levanto contra, eu vou contra. E não é assim que funciona. O medo é uma reação química que tá tentando te proteger porque você tem algum gatilho, você teve alguma experiência no passado que criou esse gatilho. Ela acontece, o seu corpinho trava, as suas mãos começam a suar, você sente o estômago apertado. Gente, são tantas coisas que ficam assim, transformando realmente a nossa reação com o corpo. E talvez você nem sabe exatamente como que isso funciona, eu vou provar pra você como isso funciona. Quer ver? Tenta não imaginar agora um elefante rosa pulando de salto, com sainha de fuzinho, aquelas bem rodadinhas, com chapéu colorido e pontudo. Você conseguiu não imaginar isso? Não conseguiu, né? Quanto mais você tenta não imaginar, parece que mais viva
raiva fica essa imagem? Muito bem, é exatamente assim que funciona com o medo. Quanto mais você tenta lutar contra o medo, mais você fala assim, não vou pensar no medo, eu não vou suar frio, eu vou ficar calmo, respira, respira. Quanto mais você luta contra ele, parece que mais forte ele fica. Tem essa sensação? A neurociência, ela explica isso. Quando você luta contra uma emoção, ela fica mais forte, mais potente. É como se você tentasse segurar uma bola dentro da piscina, debaixo d'água. Você vai hincando ela e mais forte ela vai puxando para a superfície. Pois bem, é exatamente isso que acontece. Às vezes você está tentando, imagina que vamos fazer analogias, o cérebro ama analogias, ama metáforas e ama histórias. Ai, meu, já dando muito spoiler das próximas aulas. Mas enfim, quando você pega essa bola, imagina que a bola é o seu medo. Quanto mais você tentar afundar, mais ela vem para a superfície. Então, qual que é, Mônica, a solução? Pelo amor de Deus, qual que é a solução? Mas antes, você já se inscreveu aqui no canal, então aproveita e já se inscreve. Se algum insight você já teve, aí já vem e já coloca aí nos comentários pra gente também poder entender o que vocês mais gostam e eu vou criando conteúdos que realmente te ajudam aí na prática. Mas vamos lá. A solução, gente, não é combater o medo, é transformar esse medo numa energia positiva e eu vou te ensinar exatamente como. Mas antes, deixa eu te contar uma situação muito engraçada. Hoje é engraçada, mas na época não era. O que aconteceu comigo lá em 2013 e 2014. Foi um momento muito importante da minha carreira em que eu percebi o quanto a comunicação estava me atrapalhando, essa falta de uma comunicação estratégica, essa falta de me posicionar, a falta de ter coragem de participar das reuniões, de falar, de me expor. Eu estava numa reunião grande com diversos diretores e ali naquele momento era esperado que eu apresentasse um projeto que eu já trabalhava há meses. Na verdade, todos aqueles meses o meu diretor direto vinha apresentando aquele conteúdo, mas quem tinha criado, quem tinha ali esmiuçado de ponta a ponta tinha sido eu. Mas eu participava e naquele dia ele falou, você vai participar dessa reunião. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui o que aconteceu com essa série. Sim, transferir para cá, ok. Quase que fechou aqui a nossa aula, mas deu certo. Deixa eu minimizar para não perder. Pronto, era só para não perder a aula, que senão a gente perde aqui, gente. Então, o que acontece? Quando chegou a minha vez de falar, a minha mente deu um branco. Gente, sumiu. Parecia que eu não conseguia. Comecei a gaguejar, minhas mãos começaram a suar, sabe? Eu comecei a tremer, eu tava com algo na mão, eu tive que soltar, de tão nervosa que eu fiquei. Parecia uma coisa, sabe? Eu fiquei com a roupa toda encharcada de suor. Eu realmente passei por uma crise ali naquele momento. Foi algo muito grande pra mim, que foi algo que me assustou muito. Mas sabe o que foi pior? Qual que foi a pior descoberta? Era perceber que o meu projeto era excelente, mas que ninguém conseguia prestar atenção no que eu tava falando. Eu sabia, eu queria mostrar, eu queria provar, era algo grandioso, eu tinha trabalhado por meses, mas ninguém prestava atenção. Parecia que a minha voz ia ficando mais baixa e o burburinho ali ia se instaurando. Gente, eles não viram quem eu realmente era. Eles viram uma profissional insegura, desqualificada talvez, que não inspirasse confiança. O meu diretor, meu chefe, que trabalhavam comigo, sabiam exatamente quem eu era, sabiam da minha qualificação. Mas quando eu era colocada à prova na frente de outras pessoas, essa Mônica que vocês veem hoje, ela foi muito lapidada, mas naquele momento eles não viam aquela Mônica qualificada, aquela Mônica realmente especialista no assunto. Naquele dia eu entendi, ali foi um grande mar para mim. Grandes oradores não são pessoas sem medo. Eles aprenderam a usar o medo como um catalisador, como um combustível. Então, se você precisa aprender isso, se você quer descobrir como fazer isso, eu vou revelar para vocês agora. Este é o primeiro segredo, mas calma, tem mais. O segundo segredo é uma técnica muito prática, muito simples, pautada pela neurociência, com vários estudos comprovando a eficácia dela e que você pode usar hoje mesmo para eliminar 80% do seu nervosismo em apenas 30 segundos. Eu vou te mostrar o passo a passo. Pega papel e caneta, anota, porque aí depois para você revisitar esse conteúdo fica até mais fácil. Vamos lá. Agora eu vou ensinar para você a técnica que já salvou centenas de apresentações dos meus alunos. É a técnica das 3 respirações. Um método baseado em neurociência que elimina 80% do nervosismo em apenas 30 segundos. Marina, uma dessas minhas alunas, ela contou pra gente que ela usou isso em uma apresentação com 200 pessoas. Qual que foi o resultado? Ela foi ovacionada. Isso mesmo, e no dia seguinte ela recebeu uma promoção. Ela foi reconhecida porque ela tinha toda a especialização, ela sabia falar, ela estava pronta, mas até então ela não conseguia controlar aquele nervosismo. Isso fazia com que ela perdesse oportunidades de crescimento. Mas nesse dia ela usou e ela conseguiu mostrar a excelente profissional que ela realmente era. Então, papel e caneta comigo, vamos lá, vamos juntos. Eu vou guiar vocês, eu vou falar exatamente o que vocês têm que fazer e depois vocês realizem aí, eu quero saber
saber como foi para vocês. Então, a primeira respiração eu chamo de respiração ancoragem, que é onde a gente vai ancorar no agora. Então, você primeiro respira por 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Segura 4 segundos e expira por 4. Essa respiração te ancora no presente. Ela faz um circuito. 4 segundos para puxar, 4 segundinhos para segurar, 4 segundos para soltar. Tudo bem? Conseguiram fazer? Agora, eu vou mostrar a segunda respiração, que a gente chama de transformação. É quando você faz uma inspiração energética pensando no positivo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai inspirar energia positiva por 6 segundinhos. E aí você vai inspirar por 6 pensando em coisas boas, felizes, momentos felizes, pessoas queridas, mensagens positivas que você já recebeu, aquele lugar dos sonhos, aquele abraço gostoso do seu filho, da sua mãe, do seu amigo, aquela comemoração, aquela celebração, não importa. Pensa somente em coisas boas por 6 segundinhos. Respirou? Agora você segura por 2. E aí você vai expirar, o medo vai saindo, toda tristeza, toda angústia, toda ansiedade vai sendo deixada de lado. Essa respiração, ela transforma energia positiva e tira de você energia negativa. Esse exercício, ele é muito importante, porque é onde ele te ancora no presente, com aquele primeiro momento que a gente falou, mas aqui ele já ativa neurotransmissores de alegria, de satisfação, de gratidão. Então isso faz com que você se sinta mais confiante. Pessoas mais confiantes transmitem mais confiança. E agora a gente vai fazer a terceira respiração. Eu falei que eram 3, fizemos a primeira pra gente realmente ancorar, a segunda de transformação e agora de ativação. São 3 respirações mais rápidas. Inspira, segura, expira. De novo, inspira, segura e expira. E aí você vai fazer 3 vezes esse exercício. Essa respiração vai ativar o seu estado de confiança. E aí me conta, fez as 3 respirações, como você tá se sentindo agora? Coloque aqui nos comentários que eu já quero saber qual delas você mais gostou de fazer. Gente, você deve estar pensando, Mônica, mas por que isso funciona? Eu tenho 3 razões científicas para te falar. A primeira é porque ativa o sistema parasimpático de relaxamento. Ele te traz para presente, ele te deixa calmo, ele tira, esvazia a sua mente. Depois, ele oxigena o seu cérebro, você ajuda a mandar oxigênio, ele entende que você não está em perigo, não é perigoso, nenhum tigre vai te devorar quando você subir para um palco ou assumir uma reunião ou tiver que fazer uma entrevista de emprego, por exemplo. Isso traz um pensamento claro. Além disso, tira o foco daqueles pensamentos negativos, daquela ansiedade, porque você acabou de olhar coisas boas, de repente coisas até que você sonha, que você almeja. Mônica, como que eu posso usar essa técnica na prática? 5 minutinhos antes, você faz uma sequência completa 3 vezes. Vai a uma reunião, vai a uma entrevista, mas se organiza para você chegar com antecedência. A pessoa quer estar calma e chegou atrasada, pelo amor de Deus, né? É o básico. Se prepara e vai. 5 minutinhos antes, vai até um toalete, vai num lugar calminho, não conversa com ninguém, se concentra, faça 3 vezes essas 3 respirações. 1 minutinho antes, está quase chegando, faz só a respiração 3, aquela para fazer a ativação final. Durante a sua fala e a sua reunião, aproveite os intervalos e faça a respiração discretamente. Às vezes é uma pausa, é um silêncio que você usa ali, não com vício de linguagem, mas é o suficiente. Às vezes alguém faz uma pergunta, uma colocação, você aproveita para ouvir o que a pessoa está falando, mas também para se conectar com o presente, com a sua respiração. Isso vai trazer muita força dentro da sua mentalidade, você vai estar mais calmo. Tudo bem? Deixa eu trazer agora para vocês um case muito legal de um cliente meu, um aluno querido, engenheiro com 35 anos. Ele usou essa mesma técnica durante uma apresentação para a diretoria. Ele não somente aprovou o seu projeto, como foi promovido a gerente. Gente, a experiência, quando as pessoas sabem o que estão fazendo e se colocam a jogo, se posicionam, falam com segurança, isso faz com que elas ganhem destaque, com que elas sejam reconhecidas. Será que não está na hora de você também ser reconhecido, de você ter um destaque na sua área de atuação, no seu trabalho, na sua liderança? Mas antes da gente conversar um pouquinho mais sobre você, eu quero te trazer mais uma reflexão, porque tem um terceiro segredo, tão poderoso quanto os outros 2 que eu trouxe para você, que é o que separa oradores medíocres de oradores magnéticos, aqueles que não apenas falam bem, mas hipnotizam a audiência, você gosta de ouvir, você quer ficar ali junto com ele. Antes da gente continuar, vai colocando aqui nos comentários, eu gosto muito de
saber como é essa experiência. Me fala como que você fez aí a respiração, qual que você mais gostou. Coloca qual é a sua cidade, qual é a sua idade, qual a sua área de trabalho. Inclusive, você se posicionando aqui, vai que vocês fazem network poderoso. Às vezes, a pessoa que você está querendo contratar está aqui no nosso canal e a pessoa que quer te contratar também vai te encontrar. Então, aproveite aqui que os comentários são um excelente mural aí de propaganda. Vamos conversar sobre o conteúdo, mas vamos nos posicionar também. Quero trazer para vocês o terceiro segredo e para mim, gente, ele é o mais transformador. Eu chamo ele de mindset magnético. O que será isso? Primeiro, o que é mindset? É a nossa mentalidade, a forma como a gente pensa, a forma como a gente se posiciona, a forma como a gente enxerga o mundo. Às vezes, é a lente do seu óculos. Quando você coloca, é como você enxerga o mundo. Será que a sua lente está limpa? Será que ela está enviesada? Será que te falaram coisas e você simplesmente acreditou? Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Você já percebeu que algumas pessoas, mesmo falando sobre assuntos chatos, às vezes te prende a atenção, você fica ali, ó, hipnotizado, enquanto outras pessoas têm assuntos incríveis, mas parece que você não lembra de nada do que ela falou? Em 5 minutinhos você já esquece elas? Pois é, a diferença entre as duas pessoas não é o que elas falam, mas como elas pensam sobre a audiência, sobre quem vai ouvir, sobre com quem ela vai falar. Porque às vezes você fala assim, Mônica, mas eu não palestro, eu não faço isso, mas às vezes é a sua equipe, é o time que mora ali com você, os seus amigos, seus colegas, o pessoal da faculdade, o pessoal do trabalho, as pessoas com as quais você se relaciona. Algumas lideram muitas pessoas, e mesmo liderando muitas pessoas, às vezes tem até dificuldade ali de falar. Então, as pessoas com quem você fala, a gente chama de audiência. Pode ser o seu interlocutor também. Bom, quais são, então, os 3 pilares para mudar o mindset, para esse mindset magnético? O primeiro pilar, eu chamo de mentalidade de serviço. O que é isso? Oradores medíocres, aqueles lentos, eles pensam o que vão pensar de mim, o que eles vão achar, e se eu falar errado, e se eu não falar direito. Eles estão preocupados consigo próprios. Agora, os oradores magnéticos, eles pensam, meu Deus, como eu posso ajudar essas pessoas, como eu posso servi-las, ensinando, compartilhando, trazendo a minha perspectiva, trazendo a minha análise, a minha opinião especialista. Quando você muda o foco de você para a audiência, cara, o nervosismo desaparece, porque não é mais você que tá no foco, você pensa, não, mas quando eu for falar do meu produto, eu tô ajudando essas pessoas. Quando eu for ensinar algo, eu tô ajudando. Quando eu for expor o meu projeto, eu tô ajudando com que a empresa cresça, com que clientes acessem isso. E por que o nervosismo desaparece? Porque o foco não tá mais em você. O foco sai de você. Você foca naquilo que você precisa entregar. A informação que você tem, ela é tão valiosa, é algo que você vai entregar, é um presente. Você precisa entregar na mão do outro. O segundo pilar, a gente chama de conexão emocional. Oradores medíocres falam para o cérebro, mas oradores magnéticos falam para o coração. A gente tem que se conectar com as pessoas, a gente tem que falar com o olho no olho, a gente tem que ter um sorriso no olhar. A pessoa quer gerar conexão de cara amarrada, muito mal dá um bom dia, já sai de casa virada no giraia. Pelo amor de Deus, você quer gerar conexão, você tem que estar de bem com a vida. A energia boa, a energia do amor, da alegria, ela é contagiante. E quando você transmite isso, faz com que naturalmente as pessoas prestem atenção em você, porque a gente vive um mundo em que tá todo mundo seco, em que tá todo mundo vazio dessa energia boa. E quando a pessoa tem energia boa, parece que a gente quer ali grudar nela, sugar um pouquinho. Bom, até para vocês entenderem um pouquinho desse conceito da conexão emocional, eu gosto de uma frase muito clássica, que é: as pessoas não se lembrarão do que você disse, mas se lembrarão de como você as fez se sentir. Então, quando a gente faz com que as pessoas se sintam bem, com que elas se sintam completas, com que elas sintam que entenderam a nossa mensagem, isso faz com que também elas gerem conexão com a gente. Como a gente faz isso com os insights que eu já trouxe aqui para vocês sobre a nossa postura, a nossa energia, o nosso olhar, a forma como a gente se posiciona e como se relaciona com o mundo. O terceiro pilar, presença autêntica. Não adianta. A gente está na era da inteligência artificial, mas a gente quer pessoas de verdade. Eu quero olhar nos seus olhos e ver você, eu quero falar com você. Eu não quero interagir com um robô, com um robozinho, com um bot. Eles nos ajudam para determinadas tarefas, para determinadas ferramentas. Eu mesma uso para determinadas soluções, são incríveis. Porém, a gente gosta de pessoas reais, a gente gosta de autenticidade, a gente gosta desse temperinho das pessoas, como eu sempre chamo. Oradores medíocres, eles tentam ser perfeitos, sabe? A melhor apresentação, a melhor roupa, tudo isso importa, sim, mas isso não é o mais importante, porque oradores magnéticos, eles são autenticamente humanos. A vulnerabilidade controlada, ela cria
conexão. As pessoas se conectam com quem você é de verdade, não com quem é perfeitinho demais. É só você prestar atenção. Anos atrás, há muitos anos, tinha lá o Superman. Ele era maravilhoso, ele era invencível, ele era de outro planeta. Ele não tinha, ele era tão perfeito que a indústria do cinema percebeu, pera, ele é perfeito demais. Ninguém vai se conectar com ele, porque ele é tão perfeito. Se ele é perfeito, ninguém se enxerga nele, ninguém se espelha nele. E o que aconteceu? Começaram a criar personagens mais humanos, com problemas, com dificuldades, medos, inseguranças. Isso aproximou a audiência. O cinema começou a explodir, a área começou a produzir muito mais filmes, porque a gente fala assim, não, ele não é tão perfeito. Superman é invencível, ele é overpowered demais, a gente não consegue chegar, eu não sou do planeta Krypton. Então, isso faz com que crie um distanciamento. Então, não é você descer lá na base, também não é isso. É você conseguir se posicionar dentro de uma proximidade com a tua audiência. As pessoas conectam realmente com a sua verdade. Não precisa ser tão ensaiado. Eu gosto do ensaio pra gente organizar ideias e apresentar da melhor forma. Mas a coisa que é ensaiada milimetricamente, que preguiça, ninguém quer. Se não me manda apresentação, eu mesma leio. Seria muito mais simples. Vamos lá. Mônica, a gente já falou bastante, já temos aqui um pouco mais de 20 minutos de aula. Vamos praticar um pouquinho? Quero praticar com vocês agora. Algo para você já fazer na lata. Imagine, eu vou te trazer um desafio. Imagina que você vai fazer uma apresentação amanhã. Isso mesmo. Hoje eu estou gravando dia 16/6, às 15h58, e estou te trazendo esse desafio. Amanhã, às 10 da manhã, você tem que fazer essa apresentação. Ao invés de você pensar, meu Deus do céu, eu vou esquecer o que eu vou falar, eu quero que você já mude o seu mindset, a sua mentalidade. Eu quero que você pense, que presente eu posso entregar para as pessoas? O que eu vou preparar para essas pessoas? O que eu vou falar? Como que eu vou organizar o meu pensamento para entregar o meu presente, entregar o meu tesouro às pessoas que eu sei que eu posso ajudá-las? Não importa a sua área de atuação. Às vezes você vai entregar um cafezinho ou um relatório muito importante. Não importa. Você tem que pensar e entender que aquilo que você vai fazer é algo valioso e colocar intenção positiva nisso. Tudo bem? Sente qual é a diferença? Coloca aqui nos comentários. O que você sente de mudança quando você pensa, ai meu Deus, vamos todos morrer, para, uau, o que eu posso fazer para entregar, para contribuir, para trazer algo valioso para as pessoas? É isso que eu quero que você pense agora. Agora, eu quero que você já aproveite e coloque aqui nos comentários qual foi a transformação mais incrível que você já viu, e depois eu vou dar uma lida nesse comentário e vou trazer aqui as minhas considerações. Mas eu quero trazer para vocês um relato de uma aluna querida, a Ju, advogada, que era muito, muito tímida, e ela aplicou esses três segredos que eu trouxe aqui na aula para vocês. E qual foi o resultado? Na semana passada, ela fechou uma apresentação incrível para 300 pessoas lá no congresso na área dela. Ela não só perdeu aquele medo, né? Não é que ela perdeu, lembra que a gente falou? Ele vai junto com a gente, mas ela recebeu uma proposta de 15 mil reais para trabalhar num projeto mensalmente. Olha que coisa incrível, justamente porque ela teve coragem de se posicionar, estava pronta e mostrou isso. Não é incrível isso? Agora imagina o que você pode transformar nos próximos 30 dias e como acelerar essa transformação. Antes da gente conversar um pouquinho mais, eu quero recapitular aqui com vocês quais são os 3 segredos que a gente falou. Então, segredo 1, parar de combater o medo e transformar ele em energia. Segredo 2, usar a técnica das 3 respirações que eu ensinei. Lembra lá as 3? Se você não lembra, volta para o comecinho aqui da aula que você vai encontrar. Isso faz com que você elimine aquela reação química do seu corpo, fique mais no estado presente. Isso faz também com que você aproveite muito mais a sua experiência ali durante a palestra, durante a atividade que você está fazendo. E a técnica 3, desenvolver esse mindset magnético dos grandes oradores, né? De colocar sempre o público, a audiência como foco e não mais você mesmo. Deixa aqui nos comentários qual desses 3 mais impactou você. Agora, se você fala assim, Mônica, cara, eu quero acelerar minha transformação, estou pronto para ir pro próximo nível. Tudo isso que eu ensinei para vocês, eles fazem parte da base do meu método, do meu treinamento. É um treinamento muito prático. Eu não fico no blá blá blá, uísca sachê, não fico ali na técnica, ai, quem é o receptor? Não precisa disso. Vamos direto pro como. Como diria Pablo Marçal, vai direto pro como? Vamos direto pro como. Como você faz? Imagina que aqui nessa aula eu te dei alguns ingredientes de uma receita incrível, mas talvez você não saiba como cozinhar o prato completo. 95% das pessoas que assistem aos vídeos do YouTube, como esse, elas são muito motivadas, saem energéticas assim, uau, tô animada, mas elas não conseguem implementar sozinhas. Por quê? Porque falta um sistema completo, uma organização. Depois que eu fiz isso, o que eu faço? Por onde eu começo? Por exemplo, o que eu coloco na minha apresentação? É como se ela ficasse
perdida, sem um acompanhamento, sem uma prática orientada, guiada. E foi pensando exatamente nisso que eu tenho um programa de treinamento em que eu vou ensinar o beabá do como fazer tudo o que você precisa para se posicionar com autoridade, com segurança, com desenvoltura, ser realmente aí um orador magnético, um sistema completo que transforma você em um orador confiante, magnético, um líder mais apto, um profissional mais reconhecido. Às vezes você fala, eu não quero subir no palco, mas você precisa se posicionar de forma muito estratégica dentro da sua área. Gente, o que eu gosto de falar? Não é só um curso, é uma transformação completa. São módulos progressivos, técnicas de programação neurolinguística, sessão de coaching grupo, sala VIP de network, garantia, caso você assista o conteúdo e entenda que não é para você. Enfim, se você quiser saber mais, você tem aqui em algum lugar aqui na tela, vai ter o link à disposição, conversa comigo, chama a minha equipe, saiba um pouquinho mais, entenda, vai estar aqui. Agora um ponto importante, esse programa, ele tem apenas 100 vagas por turma para garantir a qualidade máxima desse acompanhamento mais próximo. Se você quiser saber mais, vai ser um prazer aí te conhecer e conhecer um pouquinho dos desafios de você. E de novo, se esse vídeo já te ajudou, te trouxe um insight, te trouxe algo que você não tinha parado para perceber, se você testou ali a respiração, gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha com alguém que precisa. Quanto mais vocês interagem com este conteúdo, mais o YouTube vai entender que ele é legal e vai entregar para mais pessoas. E com isso eu consigo produzir mais conteúdos pautados nas dores de vocês. E como eu falei, coloquem nos comentários quais são os desafios de vocês. Isso me ajuda a trazer conteúdo super fresquinho e dentro das dúvidas reais desses alunos reais que interagem aqui comigo. Deixa aqui também, eu queria saber quais foram as suas maiores dificuldades, os seus maiores desafios em falar em público, e eu prometo que eu vou responder a todos os comentários. Não se esquece aí de baixar os comentários, vou deixar um link aqui com o material complementar dessa aula, caso você queira dar uma olhadinha, vou deixar um resuminho, vai te ajudar a organizar e sempre resgatar esse material. E não se esqueça, você nasceu para brilhar, não deixe o medo te roubar esse protagonismo que você merece assumir, e até a nossa próxima aula. Encerrando a gravação. Um beijo!